Olá meu amigo, tudo beleza? Joelson da Motor Forte falando, bem-vindo à nossa nova série de vídeos. Quanto mais o tempo passa, é mais tecnologia e menos graxa. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre fusível virtual. Você já ouviu esse termo? Sabe onde que ele se aplica? Fusível virtual? O que é isso? Bom, antes de falar dele, vou falar um pouco do fusível tradicional, fusível físico, né? O velho conhecido, né? Eu tenho certeza que você já teve contato com um deles, mas a gente vai falar um pouco como que funciona, para que serve. Fusível é um dispositivo de segurança contra picos de corrente, ou seja, ele é colocado em série na alimentação de um componente e quando este tem um pico de corrente causado por um curto-circuito ou um defeito interno, tá? Esse fusível se abre. Nada mais é do que um filamento, né? Um pouco mais fino do que o circuito, mais fino do que o fio que está alimentando aquele componente. Então, como que ele funciona? Quando tem um pico de corrente, gera um calor. Esse calor faz com que o filamento do fusível se abra e dessa maneira ele protege, ele faz uma proteção ao restante do circuito, evitando queima, evitando danos maiores ao sistema. Então tá, o fusível é um dispositivo de proteção que se abre para proteger o circuito em caso de pico de corrente. É isso mesmo. Tá, isso é o físico. E o virtual, como que funciona? Virtual é um fusível que foi criado pela engenharia, que é gerenciado por um processador. Ou seja, cada vez mais que o tempo passa, a gente tem uma evolução, né? E há uma necessidade de ter redução de circuitos, redução de esquema elétrico e redução de componentes, né? Para deixar mais otimizado, deixar mais eficiente os sistemas, né? Aqui a gente fala de tecnologia sobre rodas, né? E o fusível virtual, né, ele já está há muito tempo sendo utilizado e de repente você até já teve contato com ele, né? Mas de repente não deu aquela ligada, né? Estou diante do fusível virtual. Como que ele funciona? Como o próprio nome diz, é virtual, a gente não vê ele, né? Mas ele faz as mesmas funções de um fusível físico, porém com grandes benefícios, grandes vantagens. Por exemplo, o fusível físico, ele só protege contra curto, contra pico de tensão, né? E já o fusível virtual, ele consegue fazer uma proteção, né, contra curto-circuito e também contra circuito aberto, né? Eu vou citar um exemplo, sensor de velocidade de roda, né? ABS, magneto resistivo. Esse sensor aqui, em vários veículos, ele já conta com esse tipo de tecnologia. Ou seja, o processador alimenta ele, né? Vai chegar aqui um 12 volts. Caso dê um curto-circuito aqui interno, o que a central eletrônica faz? O processador vai lá e desliga a alimentação. Isso mesmo, faz a função de um fusível. É por isso que a recomendação, né? Caso você venha um dia testar um sensor disso aqui, de velocidade das rodas de ABS, é você fazer sempre o teste com o conector no local, né? Com uma agulha de teste atrás, né? Para você conseguir pegar o sinal. Por quê? Como é protegido por um fusível virtual, caso você desliga o conector para tentar pegar o sinal ou alimentação pela frente, você já não conseguirá pegar nada, porque o processador desligou, né? É como se tivesse aberto o fusível, tá? Nesse caso, é apenas um circuito aberto, né? Mas caso dê um curto-circuito, seja interno ao sensor ou seja na fiação, né, até chegar nele, né, o processador faz esse mesmo procedimento. Então, fica a dica aí, talvez você, meu amigo mecânico, já tenha até tido contato com alguma peça, por exemplo, que você vai testar a alimentação e não chega, né? Isso aconteceu, pode ser uma estratégia do fusível virtual, né? Foi desligado a alimentação por proteção e aí o que acontece é que você não pega mais o sinal. Tem casos que você desliga a chave do veículo, liga novamente, que é o caso do ABS, e volta a alimentação, né? Estando o conector no local, tudo certinho.
Porém, tem casos que mesmo você desligando a chave do veículo não volta. Você precisa desligar a bateria do carro, esperar alguns minutos, né? Fazer aquele reset geral. Aí, quando religar tudo novamente, a alimentação volta, tá? E casos mais graves, né? Acontece às vezes até mesmo de corromper o arquivo, né? Eu já peguei, por exemplo, defeitos de válvula solenoide de variador de fase que, por causa de um curto interno dela, né, acabou corrompendo o arquivo. Aí a gente precisou fazer a substituição do arquivo para que voltasse a alimentação para a válvula para o solenoide, tá? Então fica a dica para vocês, meus amigos reparadores. Antigamente, quando um fusível caía, a gente precisava achar ele e substituir, não é? Hoje em dia, se por acaso um componente você encontrar que não esteja sendo alimentado, pode ser que o fusível virtual entrou em ação. E aí são outros procedimentos. Então, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter acompanhado até agora. Se você gostou, se inscreve no canal. Lembra de deixar nos comentários sua sugestão sobre assuntos tecnológicos referentes à manutenção automotiva. É isso que a gente vive, isso que a gente faz, é isso que a gente tem o maior prazer de bater papo com vocês. É isso aí. Fique ligado, o fusível virtual está presente na tecnologia embarcada hoje em praticamente todos os veículos. Falou? Aquele abraço, galera!